Opa! Olha quem está aqui comigo, meu Como é que grande tá, meu irmão? amigo, meu ídolo, Walter Predikman, gringo. Gringão, muito Fala, obrigado querido. por aceitar o convite, de estar aqui com a gente para poder conversar, contar um pouco da tua história. Estava conversando com meu filho hoje, ele falou, pai, você vai conversar com o gringo? Eu falei, putz, pai, eu quero muito conhecer ele. Eu falei, hoje é a oportunidade, poder conhecer a história desse ser humano maravilhoso, meu amigo, que eu licença, que eu amo muito, que é você, gringo. Obrigado por aceitar o convite, por estar falando com os nossos alunos aqui da Haltênis e os nossos amigos da Haltênis. Seja bem-vindo. Grato, grato. Prazer e alegria toda minha, meu querido. Poder atender um pedido teu, para mim, é uma alegria. Gringão, Sim. eu ia começar te perguntando, cara, como que você conheceu esse nosso esporte maravilhoso, cara? Cara, é assim, justamente agora, olha que coisa, eu acabei de receber uma homenagem da Federação Americana de Tênis, nesse Da... momento. E aí minha mãe viu a homenagem e falou, ó, lembra bem como é que você entrou nesse esporte. E foi assim, uma mistura de um tio meu da Argentina e meu pai em segundo lugar. Esse meu tio, uma pessoa assim que uma condição financeira muito fantástica, e eu gostava de futebol. E ele falava que futebol não era esporte para mim não, que eu tinha que jogar tênis. E aí, na Argentina, estou falando de 50 anos atrás, né? Meio século atrás, não tinha material de tênis, ele tinha um amigo que trazia da Inglaterra, raquetes da Dunlop e roupa da Fred Perry. E aí ele me presenteou com isso, eu comecei. E também eu era sócio de um clube na Argentina, em Rosário, um clube hípico, né? De cavalo. E eu caí do cavalo e eu torci o braço e eu não queria andar de cavalo, eu tinha medo de andar de cavalo. E aí, então, enquanto minha irmã fazia aula de equitação, eu ficava nos paredões do clube, que eram muito próximos. E aí um professor mentiroso, como quase todos os professores, falou, olha, esse menino tem jeito. E aí eu comecei a me cantar pelo tênis bom, estou aqui, né? Estou aqui, eu devo uma grande parte, se não posso dizer tudo da minha vida, devo esse esporte que me trouxe até aqui, me trouxe por tantos lugares fantásticos, né? E me trouxe até aqui, na Califórnia, hoje em dia. Você pode ver que está um dia lindo, dá para ver aí ou não? Tá um sol maravilhoso, Está né, um cara? dia, hoje o bicho está pegando aqui, 30 Que graus. horas? Que horas são aí, gringo? Aqui são 3h05. 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 Hum, Caraca, que diferença de fuso, aqui é 19 horas, cara. 19 horas. Quantos anos você tinha quando você começou, gringo? 5 anos. Com 5 cinco anos, aninhos? eu tenho 5, tenho 56, quer dizer que tem meio século mais um já de estrada, né? Então, e aí eu joguei, aí minha família nessa época, meu pai era funcionário de uma empresa multinacional, a gente viajou por vários países do mundo, Europa, Estados Unidos e Brasil. Aí no Brasil que eu comecei a jogar no Guarujá, eu morei no Guarujá, quando, não sei se você conhece o Guarujá, a Praia da Enseada. Joguei na época, desculpa falar, na época do Guarujá tinha um Hollywood Classic, pô, cheguei a jogar. Exatamente, Joguei exatamente. lá. E aí no Guarujá tinham 3 casas em 74 na Praia da Enseada. Do Emerson Fittipaldi, do Paulo Manuffi, do Silvio Santos, e depois o Pelé fez uma casa. E então eu jogava lá, eu morei 6 meses no Guarujá em 74, voltei para a Europa, voltei para o Brasil e joguei alguns anos pela Hebraica, em São Paulo, onde fiz grandes amigos, até o Zé Mauro, que a gente conversa até hoje, meu amigo daquela época. Zé Mauro, você falou Zé Mauro ICF? Vai ser filha, Pô, é claro. mesmo? Caramba! Um Zé grande Mauro, abraço, Zé. eu joguei os Jogos Pan-Americanos de 79 no México, o Zé Mauro foi também. Foi dessas histórias que você gosta de escutar. Caramba, o Zé Mauro, eu acho que eu joguei. Eu peguei o Zé Mauro jogando juvenil ainda, eu acho. E você sabe que nessa época, nessa viagem, aconteceram 2 coisas interessantes, né?
todo mundo estava saindo da raquete de madeira para ir para a raquete de metal. E eu comprei 3 Red Pro no aeroporto do Panamá. E troquei de raquete no aeroporto do Panamá, cheguei no México para jogar, era totalmente diferente, né? E foi uma aventura. E nessa viagem também, no Panamá, tinha umas máquinas de caça-níquel no aeroporto, e a gente tinha uns headphones desse tamanho, não escutou o voo, e tiveram que buscar a gente lá, quase perdemos a conexão do voo jogando caça-níquel. Mas é tudo certo. Ô, Gringão. Oi. Como é que você não tem sotaque, bicho? Como é que pode? Porque meus amigos que são estrangeiros, todos têm sotaque. Mas é engraçado, porque quem muda, quem conhece uma outra língua de criança, não tem sotaque. Eu vejo pelo meu filho, Gabriel, aqui. Gabriel está com 9 anos. Ele fala inglês perfeito. Ele fala inglês que nem californiano. Você nunca vai saber que ele é estrangeiro, né? Então, eu aprendi algumas línguas de muito criança. Eu, com acho que 7 para 8 anos, morei aqui nos Estados Unidos, morei em Michigan. E aí eu aprendi inglês e na Argentina estudei numa escola inglesa, né? Então, eu falo inglês, português e espanhol e as pessoas não sabem que eu sou de outro país. Caramba, bicho. E isso aí, na verdade, foi por conta do seu pai, né? Que deu essas oportunidades para você, né? Meu pai tinha assim, a gente viajou muito pelo mundo e meu pai tinha uma qualidade muito legal, que mesmo que a gente fosse ficar pouco tempo, imagina, vamos morar na Inglaterra 4 meses. A gente não tinha opção de morar em hotel ou de morar numa casa, né? Alugar. E meu pai fazia uma vida como um cidadão daquela cidade. Então, a gente ia vizinhos, amigos, ia para a escola. Ô, Zé Mauro, Ô, Zé Mauro aí, acabou de falar de você, Zé. Acabei de falar do Zé. Falou de vocês, Zé Mauro. Zé Mauro, um querido. Pessoa especial na minha vida, querido. Caraca. Então, basicamente isso, né? Aí o tênis, eu joguei juvenil, joguei um pouco na Argentina, joguei um pouco no Brasil. Aí, quando eu voltei para a Argentina, no meu último ano de colegial, né? Ô, Ricardo, bom te ver aí. No meu último ano de colegial, voltei para a Argentina. Treinei 1 ano junto com o De La Penha, com o Horácio De La Penha. Horácio De La Penha. A gente treinou bastante junto. O Felipe ele. Ô, Felipe. Meu filho entrou aí. E aí eu fui para os Estados Unidos, eu vim para os Estados Unidos jogar, na época, os Satélites, né? E os Satélites da Flórida, depois da última etapa, um treinador me viu jogar e me fez um convite para conhecer a Universidade de Houston, ver se eu queria jogar lá com uma bolsa de estudos. E aí eu não estava muito na pilha, não. Eu queria jogar profissional, queria ir para a Europa, já tinha ido e tudo mais. Mas aí eu fui a convite dele, né? E foi muito engraçado, né? Porque ele me recebeu lá, me mostrou a universidade e falou, olha, se você for ficar aqui e aceitar a proposta, você vai morar nos dormitórios dos atletas e tem uma vaga num quarto de um sul-americano. Ô, Alex, bom te ver aí. Aí, uma vaga... Caraca, Alex, preparador físico. Grande pessoa, um querido também. Pessoa especial para mim. Eu amo o Alex. E aí, Raul, ele falou, olha, se você vier morar aqui, você vai se hospedar num quarto com outro sul-americano. Aí fui lá conhecer, abri a porta, dei de cara com o Dácio. Você conheceu o Dácio, foi lá? Não, eu já conheci o Dácio de São Paulo. Tá. De torneios e tudo mais. E aí o Dácio falou, porra, o que você está fazendo aqui? Eu falei, cara, eu tive um convite do maluco aqui para ficar. Falou, e aí, vai ficar? Eu falei, não sei. Pô, fica aqui, que aqui é demais. E aí acabei ficando. Eu não pude jogar o primeiro semestre, porque tinha um negócio de um tempo que você não poderia jogar, né? Gringo ganhou um prêmio da USTA hoje. Pede para ele contar. Daqui a pouquinho eu conto. Começamos com o pé direito, hein, Gringo? Epa, que coisa boa. Eu vi aqui, cara. Vai falar. Aí eu joguei universidade, com o Dácio sempre. E
anos fantásticos da minha vida. Inclusive, aqui hoje, não, contar as histórias do Dácio, eu posso contar até a página 2. Só. Mas você vai contar, não vai? Não posso. Não As boas, as boas. Bom, eu posso contar algumas boas. Ô, João Ferreira, o mineirinho querido. Então, o que acontece? Como é que eu virei coach, né, na verdade? Eu queria fazer uma pergunta antes. Sim, senhor. Porque eu conheço a história de coach. Mas você teve treinador. E eu nunca ouvi você falar dos seus treinadores para mim. Cara, eu tive um treinador na Hebraica de São Paulo, chamado José Stockel, fantástico, pessoa muito querida, me ensinou muita coisa. Na Argentina, a gente fazia muito aulas com professores ingleses, né? Professores ingleses. E aí, no Brasil, eu morei uma época em Campinas, porque meu pai tinha uma fábrica em Rio Claro. Minha mãe não queria morar em Rio Claro. Oi, o nosso amigo aqui, o Gordilho, grande neto. Tá lá em... Pô, não é na Nigéria, ele está num país africano que agora está me fugindo, eu já vou lembrar. Menino que eu treinei ele em 87 na Bahia. Aí, primo do Duda Catarino. Eu ia perguntar se era ele, pô. Não, é o primo dele. Tá. Escreveu um livro, mas ele não escuta os amigos. Uma hora eu vou escrever. Vou lembrar disso aqui, escrever um livro. Vou até anotar isso aqui. Muita gente me pede isso. Bom, e aí eu tive na Argentina um cara que é o Tony Pena, que treinou vários jogadores top 50 do mundo. E na universidade, meu treinador era extremamente ruim. Ruim como treino. Ele não se preocupava pelo time e também como pessoa. Oi, Dudinha. Linda. E era um cara que não tinha afinidade com o jogador. Ele estava lá pela grana e pelo lugar. E eu sempre tive facilidade de observação e as pessoas me pediam dicas. Falou, puta, gringo, meu segundo saque, tá? O que você pode me falar? E eu fui começando. Aí o Dácio falou, gringo, olha, eu vou jogar profissional, você vai continuar na faculdade e eu quero que quando você saia, você venha ser meu treinador. E no meio tempo disso, teve umas férias que eu fui passar em Nova York e estava tendo o Tournament of Champions, que era o torneio dos campeões jogado em Forest Hills, onde se jogava o US Open antigamente, né? E aí o Meca, o Júlio Góes, que eu já conhecia, tinha uma amizade grande com ele, me pediu para eu ajudar ele. Então, os primeiros dois jogadores que eu tive como treinador já estavam rapidinho entre os 100 do mundo. Então, eu tive que me virar, aprender, conhecer, né? Conhecer o circuito e me instruir bastante, né, Raul? Me instruir bastante. E acho que você chegou a treinar com o Meca quando eu treinei você. Cara, o Meca eu não lembro muito de ter treinado com ele, mas com o Dácio foi bastante. O Dácio treinava comigo e eu, na época, treinava o Melingene, o Marangoni, o meu irmão, você, o Raul Ranzinger, o Léo Yamaoka, o Ruizinho Brizola. Lembra esse pessoal todo, né? Pô, cara, demais. Que era um grande amigo meu. O Zé Arana. O Zé Arana, que foi um menino fantástico. Eu viajei muito com o Zé. E nessa época, você vê, né? O Zé estava entre os melhores do Brasil da época, da categoria dele. E o Larry viajava com o Bocão. O Zé Pedro viajava com o Rafael Reichel. E eu viajava com o Zé Arana. Quer dizer que você vê, não, imagina, hoje em dia eu tenho uma amizade muito forte, muito grande com o Larry, né? Cirurgia muito, muito grande com o Larry, vem lá de 35 anos atrás. E o Larry, talvez, o cara que eu mais briguei no circuito. Por quê? Porque o Larry era um filho da puta para marcar quadra. O Larry marcava e inventava, tinha negócio de marcar quadra para reservar quadra para treino, né? E ele inventava um monte de nome. Eu sabia que era sacanagem, eu riscava. Ele punha assim, Barbosa mais um, depois Vinícius mais um, depois Passos mais um. E era tudo ele.
Aí eu pegava e riscava, e ele riscava em cima. Então era briga boa, briga boa. Tinha os macetes, porque pelo menos podia marcar quadra, né? Mas era Claro, difícil o horário. mas o Larry é Eu uma lembro pessoa disso. assim que a gente conversava muito de tênis, e até hoje a gente conversa, as pessoas me perguntam do Larry, né? E eu tenho assim um respeito por muitos treinadores, né? Muitos treinadores brasileiros, mas pelo Larry um respeito especial, não somente pelo trabalho que ele fez com o Guga, mas ele ficou 15 dias em casa acompanhando 2 meninos para jogar Futures de 15 mil. Era o Cara, João e o Matheus, né? o João e o Matheus O ficaram. João e o Matheus, eu lembro quando eles estiveram na tua casa. Cara, e o Larry coachando de fora da quadra, pendurado no alambrado, um cara que já teve em boxe de finalista de Grand Slam, cara. Então você vê que a paixão é pelo tênis, né? Isso que eu vejo assim, né? Ele é diferenciado, cara. Mr. Larry. Deixa eu te falar uma coisa. Se a gente falou do Meca aqui, o Júlio Góes, que é um ídolo pra gente, você tá sabendo que ele tá doente, né, cara? Ele vai fazer uma cirurgia, parece. Assim, o Júlio Góes, umas pessoas, assim, uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida. Ele é gente boa demais, cara. Assim, o tamanho da generosidade dele. Imagina um cara, na época, 76 do mundo, convidar um moleque que nem eu, tinha 23 anos na época, para ser treinador dele, para ajudar. Falou, gringo, eu quero que você me dê os drills que eu sei que você faz, eu quero que você faça isso, e, cara, me dê essa oportunidade. Oi, Pique. Pique, aliás, deixa eu só ressaltar um negócio. Eu estou muito feliz com a Ingrid, que morava aqui em casa. Ela teve que voltar ao Brasil, ficou presa no Brasil por causa do coronavírus, e ela está, cara, e ela está treinando lá no ADK, comandado lá pelo Pique, né, Patrício Arnold, e eu estou extremamente feliz com o trabalho deles. O Ivan e o Patrício. O Gringo, você começou com 23 ou antes disso? Na verdade, já na universidade, a gente sempre tinha malandragem, né? Porque eu comecei a dar aula com menos de 18 anos. Porque na universidade eu tinha professores professor de cálculos 1, matemática avançada, eu não sabia porra nenhuma, sabia que os caras gostavam de tênis, eu dava aula no fim de semana na casa, eles tinham um quadro nos condomínios, né? Para o cara me melhorar a notinha, a gente dava uma aulinha de graça, né? Então, mas eu comecei muito cedo a trabalhar e muito feliz de ter começado tão cedo e pegar uma geração incrível. Porque você imagina, né? Logo depois de treinar o Meca, eu treinei o Chipanza, Eleutério Martins. Lá do Sul. Lá de Chipanza, Eleutério Martins. Alejandro estava em Houston, estava assim, o Alejandro Stevens, ele teve 1 ano e pouco. Alejandro Stevens também, um argentino que morava no Brasil, jogador espetacular de tênis, ele também ficou um tempo com a gente. Mas tá chegando um monte de mensagem aqui para mim, negócio do prêmio que eu ganhei, eu tenho que sair fora. Mas depois eu falo. Mas, então, não, mas esse prêmio você vai mostrar ele assim, ó. Não, tá lá guardado no escritório. Mas então o Chipanza é outro. O Chipanza mudou de Porto Alegre para São Paulo para treinar comigo. E era um cara já top 100 do mundo. E eu lembro que esse ano a maior vitória dele foi no Guarujá, Hollywood Classic, ganhou do De La Penha, o ano que o De La Penha estava 30 do mundo. Né? Caramba! Então, eu tive muita sorte, assim, eu falo que as oportunidades que eu tive, imagina, Júlio Góes, Dácio Campos, próprio Pascoal Peneta, Chipanza. Caraca, o Pascoal Peneta, cara. Ele falou que não é nada demais com o Júlio Góes, que ele tá numa coisa muito séria que é. Oi, Paulo. Bom te ver teu nome. Aí que acontece? Eu tive o cara que eu treinei de maior expressão foi o Roberto Arguello, da Argentina, né? Cara, gringão, você treinou esse cara é difícil demais. Eu lembro desse cara jogando VAT 69, cara. Bom, então, você que gosta de história, eu vou te contar uma do VAT 69. O VAT 69 era um whisky vagabundo de tudo, da Stock do Brasil. Stock do Brasil que fazia o Campari. E o dono era um francês, chamava Pierre Vincent.
E ele era engraçado, ele sabia que o uísque dele era muito ruim. Então, na hora de premiar o VAT 69, ele falava assim, em primeiro lugar, ele sempre premiava primeiro o primeiro, depois o segundo. Em primeiro lugar, José das Couves, né? Você ganhou $5.000 e uma caixa de uísque VAT 69. E para o segundo lugar, eu vou dar $3.000 e 2 caixas pela incompetência. Isso é verdade? Eu não lembro disso, não. Cara, esse cara ajudou, vou te falar uma coisa, esse cara ajudou muito a gente aqui no Brasil, porque foi um dos melhores circuitos, se brincar, do mundo, cara, satélite. Não tenha dúvida. Esse Sacomandi, quem tá aí, quem é o filho do Celso. Puta, é o João Sacomandi, pô. E você vê numa das etapas fortes. E aí, João, olha aí você, falando do seu pai agora. Ô, Zé, se eu lembrar do Marcelinho da Campari, acho que o FBI vem atrás da gente. Ai, meu Deus. Mas foi uma época muito rica do tênis brasileiro. Cara, impressionante. Manda um beijo pro teu pai. Teu pai é uma figura assim de uma importância aí, João, extremamente grande para todos nós tenistas brasileiros. Cara. O pai dele me deu uma aula no VAT 69. Eu fui jogar, eu fui com o Jaime Assis nessa época, a gente era moleque. E aí eu fui jogar o quali, cara. Primeira rodada com o Celso. Rapaz, não sabia o que eu fazia, não sabia o que fazer. Agora eu vou ter que trocar de roupa, porque entrou o Fábio aqui de Los Angeles na live e o cara só anda com artista, cara. É Brad Pitt, é Tom Cruise. Eu não tenho nem roupa para falar com ele, cara. Ai, Gringão. Cara, Gringão, eu vi você numa matéria que eu fiquei impressionado, eu queria saber o ano. Pô, tinha o Zé Amindaia, tinha o Fernando. Pô, desculpa, eu não falei do Zé Amin. Cara, lembra do Zé Amin, cara? Perfume também, beleza. O Zé Amin, cara, eu treinei ele uma temporada logo depois do Arguejo. E o Zé Amin também, uma figura assim, de uma. Eu tô completamente maluco, né? Na época. Maluco só treinava maluco, né, cara? Eu ganhei diploma, né? O Zé Amin, uma temporada na Europa, pra você ter uma ideia de como é que a gente é. Nós jogamos alguns torneios, depois jogamos em Modena. Modena é perto de Maranello, na Itália. E a gente ia na fábrica da Ferrari, cara. Os pilotos da Ferrari jogavam tênis nesse clube. Então a gente tinha acesso a conhecer, tudo mais. Aí o Zé Amin, cara, acabou o torneio. E a gente tinha a opção de jogar ou na Península Ibérica, né, Espanha, Portugal, ou já subir para a Inglaterra, jogar grama até Wimbledon. Você sabe como é que foi nossa decisão, não? Na moeda, na cama, jogamos a moeda para cima, cara vamos para Lisboa, coronas vamos para Londres. E assim a gente tocava. E o Zé uma figura fantástica. Querida também, né? Caramba, bicho. Por que eu lembrei deles? Porque eu vi uma matéria de vocês no Jornal Nacional. Cara, você era menino, tava todo mundo em Wimbledon, no quali. Eu acho que só na chave principal tava o Cássio Mota. Tava todo mundo naquela Casa Brasil. Casa Brasil, porque é o seguinte, o Wimbledon nessa época, ele não te dava um hotel... Que época? Fala a época, por favor. Isso aí foi 87, 88, 89... 90. Cara, acho que foi antes. Essa matéria foi antes. Não. Tá, eu vou te falar, a molecada estava com 25 anos nessa época. Não, mas é isso aí. Eu tinha idade dele. Eu tenho idade do Dácio. Então, beleza. Eu tenho idade do Dácio, do Neco. O Neco é mais novo. E o que acontece? O Wimbledon te dava um per diem, que era um dinheiro por dia para transporte, alimentação e hospedagem. Então, o Brasil tinha uma casa em Londres, um lugar maravilhoso, ligado ao consulado brasileiro, onde podiam ir atletas e pesquisadores. E era 5 vezes mais barato. 79 já tinha casa no 79 Brasil, já o Zé está falando. Valeu, com Zé! Certeza. O Zé jogou lá. O Zé jogou lá, ele ganhou o torneio Hering. Ganhou do César Kiss, final. O Zé era um bicho muito forte, né, cara? E por causa do bigodinho dele. Do bigodinho. Ele só ganhou do Galo por causa do bigodinho dele. Né?
Mas, Olha, ele está não, consertando, ele falou que é 84 aqui, ele acabou de consertar, bom, 1984. eu conheci em 87 e era muito mais barato, né? Eu vou te contar uma boa da Casa do Brasil, então, né? Ai, mas, não, uma não posso contar, essa eu não posso contar. Essa você não conta. Não. Bom, da Casa do Brasil, tem uma boa, uma que eu posso contar, vai. Tinha a mulher que tomava conta, a mulher que tomava conta era chata pra cacete. E ela tinha um piano de cauda que não podia chegar nem perto. A gente trazia pizza, comia em cima do piano da velha, ela ficava muito puta. E aí, nesse ano, o Chiquinho Leite Moreira, que você sabe quem é o Chiquinho. Sei, claro. O Chiquinho não tinha quarto para dormir, veio dormir no meu quarto. E na época eu fumava. E eu roncava muito. E eu falava que não roncava. E o Chiquinho pegou um Walkman e gravou eu roncando. E no café da manhã, todos os tenistas ele pôs e botou meu ronco, cara, para as pessoas escutarem. As histórias fantásticas do... Você identificou que era seu na hora ou não? Só podia ser, né, cara? Só podia ser. Mas essa época, Raul, essa época que eu falo, imagina, a gente ia jogar... Oi, Thiago. Oi, Thiago, tudo bem? Eu só assisto ele, nunca me assiste. Cara, eu vejo todas as lives dele. Eu queria saber, Thiago, se você está gravando as suas lives para eu poder acompanhar, que você faz tanta live. Ele tem porcentagem do Instagram, esse cara, viu, meu irmão? Mas as lives dele são incríveis, cara. Eu aprendo muito com as lives dele. Só que eu não consigo acompanhar, que ele faz, eu acho que uma por dia. E eu não consegui. Eu quero saber onde que ele está salvando. Ô, Thiago, dá uma dica pra gente. Aonde que você salva suas lives aí, cara? Por favor. Bom, aí o que acontece? E nessa época, Raul, a gente ia para a Europa, era uma turma muito grande, cara. Você tem uma ideia? Eu vi, cara. Em Roland Garros, em Roland Garros, a gente jogava futebol Argentina contra Brasil, 11 contra 11. Você vai para Roland Garros, hoje tem um brasileiro, 2. Né? Eu vi, cara, eu vi na matéria, pô, do Jornal Nacional, tem essa aula aqui, cara. Então, isso era muito interessante. E também, deixa eu ver se eu consigo pegar esse link. Era muito interessante. Então, era uma época muito rica, porque a gente era muito novo e era tudo muito novo, né? E tinha, assim, os tenistas mais velhos parando de jogar e os mais novos já pegando lugar. Então, era muito rico, cara, uma informação muito rica. Né? Para você ter uma ideia, as duplas, às vezes, tinham um moleque de 18 com um cara de 40. Né? Eu quero lembrar agora o nome do cara que jogava dupla com o Pardal. O Pardal novo jogou com um cara... Era um senhor, era um polonês, não era? Era um polonês, eu também não lembro o nome dele. Wojtek Fibak. Uhum. Então, isso era muito rico, né, cara? E eu tive muita sorte, né, da minha amizade com o Vilas, de poder aprender assim, uma barbaridade com ele. Você conheceu essa lenda aí, bicho? Tu tá doido, Guilherme Vilas, tá? O Vilas, para mim, é assim, uma referência, né? Eu tive muita sorte de compartilhar, né? Valeu, Tiagão. De compartilhar muitas histórias e muitas coisas com ele, né? Cara, eu queria depois até que você falasse um pouco do Vilas. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando eu era garotão, eu treinava contigo. Sim. A gente tinha a honra de ter aquela equipe maravilhosa. Sim. Cara, uma das coisas que eu mais amava era quando você colocava a gente para treinar com um profissional. Cara, assim, isso para mim não tem preço. Como é que você conseguia fazer esse jogo? Cara, eu tinha Gringo, nunca vou esquecer. Você falava assim, Raul, tudo por cima da rede, faz o cara volear. Rapaz, virou uma regra na minha vida. Porque é o seguinte, você vê uma coisa, se você pega hoje em dia, os maiores jogadores, todos gostam de treinar com júniores bons. Por duas coisas. Quando o júnior ele sente a responsa, ele cresce. Ele não vai querer errar uma bola, ele está preocupado com o outro. Quando você pega dois pacientes, você pega dois caras, um 30 e um 35 do mundo, né? Um 30 e um 35 do mundo, esse está preocupado com esse, esse está preocupado com esse. Agora eu pego você com 17 anos, começando a querer com um cara 100 do mundo. Grande Narc. Você está preocupado. Ô, Narc, grande abraço. Grande Narc. Meu professor de beach tênis. Narc, grandes duelos com meu irmão, cara.
Pô, Nestor, depois tem que falar, pô, deixa eu chamar o Eu Nestor lembro, aí, cara. eu vou te contar uma do Nestor Kunark. O Nestor passou no vestibular em São Paulo e meu pai falou que ele podia escolher um carro para comprar, né? Ô, Ziquinho, beijo. Então, o que acontece? Ele falou que ia comprar um Escort conversível. Aí meu pai deu dinheiro para o Escort conversível, né? Só que ele foi lá e comprou um Fusca 62 e ele guardou o resto do dinheiro, né? É por isso que hoje em dia ele está rico. Nestor, né? E aí ele jogou uma final de Santos com o Narc, perdeu. Ele voltou subindo a serra, bêbado com a garrafa de 51 com o Fusca 62, chorando porque perdeu para o Narc. Culpa do Narc. O Narc, você estragou o Nestor, pô. Tá bom, mas... Mas você estava falando dos treinos, né? Ô, Ciro, aí, só um pouquinho. O Cirão é a pessoa que me recebeu quando eu fui morar em Itaipava. Ele é o proprietário da Granja Brasil, um lugar maravilhoso. Pessoa parceira, querida e importante na minha vida, viu? Um beijo grande. A gente vai falar de Itaipava daqui a pouquinho. Você vai me contar essa história de Itaipava. Vamos lá, mas manda eu queria aí. que você me ensinasse a falar a importância do treino, o que você ensinava pra gente, a importância do, né, o juvenil com o profissional. Eu lembro o seguinte, né, cara? O Fininho falou uma coisa outro dia. Ô, Damião, bom te ver. O Fininho falou outro dia, falou: o gringo foi capaz, o treinador mais duro que eu já tive. E eu escutei já isso de vários jogadores. Mas uma coisa que eu sempre procurei fazer é distinguir o jogador do ser humano. Então, quando eu estou te chamando, o Raul, dobra esse joelho, caralho, filha de uma puta, eu estou falando com o jogador de tênis. E saiu de lá, não existe nada disso. E você sabe disso, você conviveu comigo um bom tempo. Eu não, coisas que eu gostei de passar para todas as pessoas que eu trabalhei é não ser preguiçoso. Nunca foi. Não se conformar com pouco. Saber que amanhã sempre pode ser melhor, né? Saber que não tem limite para aprender. Saber que a gente tem que botar objetivos diários. Você conviveu isso comigo, acho que você pode falar até melhor do que eu, né? Mas são coisas assim que eu sempre... São valores que me ajudam até hoje na minha vida. A resiliência. Eu gostava. Isso é fato. A gente vai falar sobre isso. Não se entregar, a entender que a gente começa a melhorar quando perde para quem tem que perder e ganha de quem tem que ganhar. Né? Você para de perder para você mesmo e te ensinar o porquê. Ô, Delta aí. Grande Delta. Sou dos seus amigos aí, grandão. Então, cara, esse tipo de coisas que eu trago, que isso nunca sai de moda, isso é atual sempre. E a gente tinha, o que eu vejo muito pouco hoje, uma amizade muito forte. Isso que eu ia te perguntar. E a gente queria saber da pessoa, da família, da história, dos valores. Isso hoje eu acho que está muito deixado de lado. Eu queria falar sobre esse assunto contigo. Olha o carinho que eu tenho por você até hoje. E aí, você me conheceu jovem, você conheceu meu pai. E eu acho que eu não lembro de uma bronca sua. Se você me deu, eu não lembro. Se você foi bravo comigo algum dia, eu não lembro. Eu lembro dos treinos bons que eu fiz. Foram maravilhosos. Eu marcou muito que você ia falar: pode bater seu voleio. Você vai me falar quem ensinou você a volear ainda, né? E você mandava eu soltar a minha direita e você segurava a bola. Cara, eu só lembro de coisa boa, gringo. Eu não... Bom, se você for um treinador rígido, se você for um treinador duro, de verdade, assim, cara, você só me ajudou e ajudou todos que treinaram com você. E eu acho que é por isso que a gente melhorou tanto. A pergunta é justamente essa. A nossa geração tinha bom, meu treinador para mim é um mestre, tá? Meu treinador é um mestre. Se meu treinador falava: sobe nessa árvore, eu subo nessa árvore. Se ele falar: corre 10 vezes, eu vou correr 10 vezes. Assim, eu não discutia com o meu, né? Você sabe disso. É uma pergunta, assim, você sente muita diferença da nossa geração, que é a geração de 80, pegando a 90 para a geração atual, assim, ou é a mesma coisa?
Eu vou te falar uma coisa. A gente tinha que se esforçar mais para ter as coisas e para aprender e para se virar. Hoje em dia, o cara pega um celular, aperta 2 botões, está tudo resolvido. Então, eu acho que vocês eram mais inteligentes, mais corajosos e mais determinados. Hoje em dia, eu vejo uma geração de os caras multifocados em nada. Em nada, em nada. Os caras não têm uma profundidade nas coisas. Né? A gente, imagina, eu vou te dar um exemplo meu. Eu ia nos Grand Slams, já muito menino, eu chegava no primeiro transporte e ia embora no último. E meu trabalho lá dentro, às vezes, durava 2 horas, 3 horas. Eu tinha um jogo para assistir e um treino para fazer. Né? Ia conversar, ia tomar café, ia ver treino. Né? E conversava. Ô, Raul, vem cá, vamos ver a direita de não sei quem. Ou vem cá, Raul, precisamos melhorar a tua esquerda. Olha a terminação de não sei quem. Eu vejo muito pouco isso hoje. Você vê as pessoas que eu estou passando por aí, Ziquinho, Delta, Zé Mauro, Narc. Só lenda. A gente era ligado no tênis. O tênis... eu escrevi outro dia uma matéria para uma revista que eu não consigo conceber que uma pessoa que diz que quer ser profissional do tênis, o tênis não seja a coisa mais importante da vida. Né? Então, isso é uma coisa que não fecha muito na minha cabeça. Né? Não fecha muito na minha cabeça. Né? Imagina uma coisa, cara. Eu vou te dar um exemplo. A gente aprende 2 fontes muito importantes. Questionamento e observação. Questionamento é perguntar e observar. Hoje em dia, a molecada não pergunta e não observa. Você é um treinador de tênis e um dos bons treinadores de tênis. Quantos jogadores teus vêm te fazer perguntas? Poucos. Então, quando eu treinava o fininho, eu morava naquele flat. Lembra que eu tinha um flat no Morumbi? Lembro, Fernando Meligeni. Lembro. Bom, quando eu treinava o fininho, ele sabia que eu gostava de ver Jornal Nacional. E o jornal era de 8 a 8h40, naquela época. De 8h41, tocava no telefone. Ô, gringo, hoje você me deu uma bronca, porque aquela bola eu saí cruzado, você falou que era para sair mais alto pelo meio. Perguntando, observando. Você vê uma coisa, eu chego aqui, eu treino vários jogadores muito bons aqui nos Estados Unidos. Eu treino uma menina que é número 1 americana de 14 anos. Eu perguntei para ela, quem é a jogadora que você se espelha, que você gosta? A Simone Halep. Legal, Simona Halep. Legal. Quantos jogos você vê dela durante a semana? Não vejo. Então, você gosta o quê? Da raquete dela? Do pompom no cabelo? Você entendeu? Aí imagina, as meninas que moram aqui em casa, eu ponho para assistir tênis mais antigo. Imagina, eu pus aqui outro dia a Ingrid para ver a Justine Renan jogar tênis. Fala, olha como uma menina de 1,40 m, né? Olha como consegue jogar tênis. Como ela entra e sai da quadra, como é que ela abre a quadra. Então, isso você não vê hoje em dia, estudo. Raul, e está mais fácil estudar hoje do que na nossa época, porque na nossa época não tinha internet, a gente ia para a revista. Eu parto de um princípio muito simples para mim, que o domínio ele só vem pelo conhecimento. A gente só domina o que a gente conhece. E a gente, para conhecer, tem que estudar. E você vê os caras estudando tênis? Hoje em dia, aqui nos torneios americanos, a gente pode filmar todos os jogos. Né? E eu dou para o moleque, olha, me estuda tal coisa. Né? Eu dou a fita, o cara, ele vê a GoPro, aonde o jogo virou? O que o cara mudou no segundo set? Né? Aonde você estava parado para devolver? Não sabe te responder. Não olha com esses olhos. Né? Então, aí você vê o Zé Mauro tá pondo aí, tá tudo muito fácil e não dá o valor.
Eu morava em São Paulo. E você sabe que minha família, uma família que sempre teve condições muito boas financeiras. Você sabe disso. E mesmo assim, eu morava em Higienópolis e eu treinava na Hebraica. Eu pegava um ônibus na Angélica, ia até a Paulista, no Conjunto Nacional. Eu descia a Paulista e pegava o elétrico até o Shopping Guatemi e andava até a Hebraica, né? E era tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Né? Hoje em dia, o cara vai de Uber até a porta do treino e acha ruim porque pegou trânsito. Quem está aí é o Antônio Mil, que me ajudou no Rio de Janeiro, na época paulista, grande figura. Meu querido, me ajudou uma barbaridade. Ô, Pedro, bom falar contigo. Então, o que acontece? A gente sabia o valor de um treino. Porque eu sabia que eu ia gastar 2 horas para chegar no treino. Eu vou te dar um exemplo. O Pablo Albano, finalista de Roland Garros de dupla. Não sei se foi campeão ou finalista, agora me falha a memória. Ele junto com o peruano, eu vou lembrar já do nome dele, batia na bola que nem um cavalo. Bom, esse cara, quando eu treinei Arguejo, ele vinha me ajudar na pré-temporada para jogar. Ele vinha de trem, cara. De trem. Pegava um trem, andava 7 quarteirões para vir treinar. Né? Então, porra, aí, ó, você vê uma coisa, o Zé Mauro falou de busão para jogar no Tietê. Eu ia jogar Interclubes 12 anos pela Hebraica, no Juventus. Acabava 11 da noite e depois ia no Judog, comer um cachorro crente na frente. Entendeu? E era do cacete, a gente adorava aquilo. Hoje você vê que os moleques estão na quadra e parece que não estão curtindo. Você não vê a alegria. Eu falo assim, não... eu falo assim, o processo é se sentir bem para jogar bem, para ter resultado. Mas tudo começa no se sentir bem. E eu vejo que os moleques não se sentem bem. Você vê que a quadra de tênis não é o habitat dos caras. Você vê que o cara fica olhando para o relógio e que horas acaba o treino. Porra, Raul, você que treinou comigo, você sabia que o treino tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar. Mas eu não gostava quando acabava. Eu queria falar sobre isso. Eu não queria ir embora. Você entende? Quando acabava, eu ficava assim, caraca, acontece? Tem que ir embora. Mas eu acho que aí tem 2 culpados, tá? 2 culpados. Um é o jogador, sem dúvida, e outro é o treinador, por não trazer a paixão para o jogador. Né? Paixão para o jogador. Né? Então, é um pouco de cada um. Vamos em frente. O que você tem? Eu queria te falar o seguinte. Na nossa época, morar no clube era normal, né, cara? A gente dormia praticamente dentro de um clube. Porra. E hoje em dia a logística mudou muito. Assim, isso é muito pessoal que eu vou te falar. Ô, Marcelo Abreu entrou aí. Marcelo Abreu. Jarrão! Meu ídolo! Ontem ele fez uma live de cinema, cara. Ô, Jarrão, depois me fala onde tem aquela live para passar para meus alunos. Agora vem cá, eu acho que ele voltou do Maranhão mais bonito, né? Isso eu não sei. Voltou mais bonito do Maranhão. Então, assim, às vezes nós, treinadores, somos muito mal interpretados quando a gente fala das dificuldades. Ô, Emita, essa é minha sobrinha lá do Uruguai, filha do Nestor. Sério? Caramba! Ema. Qual a idade dela? A Ema tem acho que 11 ou 12 agora. Canhota, joga Marcelão, muito, hein? Tá jogando, é? Tá treinando com quem lá? Lá com o Bebe Pérez. Tá com o Henricão? Claro. Putz, claro. Tá bem demais. Tá muito bem. Então, Gregão, o que eu estava te falando, assim, que eu percebo, quando a gente conversa com os pais e fala das dificuldades, o pai interpreta um pouco mal o que a gente fala sobre passar dificuldades. Não que eu queira que meu atleta passe por dificuldades, mas o fato da gente não ter tido facilidades, nós nos tornamos assim mais duros, mais eficientes, e não desistimos fácil. E os meninos, por terem mais facilidades, eles desistem um pouquinho mais fácil. Então, quando a gente às vezes explica, é mal interpretado. Se eu tenho dinheiro, posso dormir no hotel bom, eu quero dormir no hotel bom, não quero mais dormir em chão. Raul, você vê uma coisa, e também eu acho o seguinte, né? O sistema aí no Brasil não ajuda também muito.
Você vê uma coisa, na tua época, para jogar brasileiro, tinha que ser o quê? Tinha que ser bom jogador. Os pangaré não iam jogar os brasileiros. Não entrava no torneio nem a pau por causa do sistema. E os caras destruíram esse sistema. E hoje em dia o cara é número 183 da Moca. Ele entra. E vai jogar o brasileiro. Então a gente tinha que se esforçar para as coisas. Capaz, né? para jogar um torneio, você tinha que fazer por merecer isso aí. Então você vê isso, né? Mas eu acho que também tem também seus lados. Gringão, como isso aqui vai ser gravado e eu vou postar depois, e eu quero que as pessoas te conheçam mais, eu sei que para você chegar onde você chegou nada foi fácil. Você é um cara que já passou por muita dificuldade. Eu sei que você teve um problema muito grave na tua vida, que foi no dia 13 de janeiro de 2011. Sim, senhor. Agora, eu queria que você falasse um pouco, porque a partir desse problema... Olha que interessante, olha só que interessante só, hein? Só uma observação. Por conta do problema extremamente grave, você criou um negócio de cinema. Raul... eu vejo assim. Não, vem cá. A Bruna pôs gringo é um dos melhores. Não entendi. Só não, melhor? Tá me subestimando. Você entendeu o que eu falei, gringão? Eu entendi. Agora, quanto tempo tem para cair essa live para a gente entrar em outra? Faltam 13 minutos para cair, para a gente entrar em outra. Raul, eu parto de um princípio que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. A gente, às vezes, não tem capacidade no momento de entender, de perceber, de compreender, de se conformar, mas depois de um tempo, a gente vê que aquele momento foi um momento que foi assim um gatilho para alguma coisa melhor, né? Eu, pelo menos, falo na minha experiência. Eu sofri aquela enchente em Itaipava. As pessoas não sabem. Morreram 3.000 pessoas, eu perdi minha casa, perdi minha academia, minha família saiu com 1,5 metro de água dentro de casa, não sobrou materialmente, perdi minha casa, dinheiro, tudo, mas eu não perdi minha família, meu trabalho e minha religião. Então, não perdi nada. Eu perdi um monte de papel e um monte de concreto. Então, nesse momento, a gente pode analisar de duas formas. Ou eu fico aqui me lamentando, puta que pariu, que azar, perdi tudo, esse enchente. Ou eu arregaço as mangas e vou para a luta. Porque sabe o que acontece, Raul? Eu aprendi pelas boas porradas que eu já tomei na vida, o mundo não para a gente. O mundo continua e amanhã tem outro desastre e ninguém lembra do teu. Então, naquele momento, foi muito doido, porque 2 dias antes, o Jorge Lacerda, presidente da CBT, ele estava almoçando na minha casa. Fiz um churrasco lá em casa. E quando aconteceu... Oi, Miriam. Quando aconteceu aquilo tudo, logo depois, você vê a amizade. O Dácio, na mesma época, teve uma enchente na Austrália que matou um monte de gente. E a ITF fez uma doação para a Federação Australiana. Então, o Dácio ligou para o Jorge, falou, puto, gringo, aconteceu isso. Ligaram para o Rich Beach, que era o presidente da ITF em Londres naquele momento, e ele me fez uma doação de $50 mil pela Federação, pela CBT. E com isso, eu recomecei tudo no Rio de Janeiro. Eu já tinha criado uma empresa na... Qual era o nome da tua escola quando você sofreu essa enchente? Tênis Root, lá em Itaipava. Eu comecei... E vieram morar na minha casa 8 dos melhores júniores do Brasil. André Napolitano, Felipe Frias, Guilherme Frias, Felipe Gigliotti, Rafael Raci e mais alguns outros pangaré aí. E aí eles me cederam um terreno que estava abandonado num hotel, que foi o legado dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Eu consegui uns investidores que investiram no terreno. Um deles é o padrinho do meu filho, na época presidente da Estácio.
o senhor Rogério Melzi. Conheci ele quando só Rogério... era você, quando era só você, o Frias e ele. E tinha eram os dois Frias, né? Eram os dois Frias. Os dois Frias. E então, isso foi. Então, o que eu conheci acontece? ele. Montei minha empresa no Rio de Janeiro, fiquei alguns anos, decidi vender. Vendi, comecei a dar clínicas pelo Brasil e vim aqui para os Estados Unidos. Fiquei indo e voltando, minha base na Bahia, você sabe que minha base é no Arraial da Ajuda, na Bahia. E de lá, vindo para os Estados Unidos, até receber um convite de ficar de forma permanente. E aqui estamos, procurando aprender a ensinar e ensinar a aprender. Cara, isso é uma história incrível, porque as pessoas às vezes não sabem, mas você é o criador na minha opinião, a escola mais famosa do tênis hoje. É para onde eu mando meus atletas hoje, dependendo do nível que eles alcançarem, eu mando para a Roth, que eu sou super fã dos caras. Gringão, Oi. Qual a diferença hoje de trabalhar, por exemplo, você que trabalhou tantos anos aqui com a gente no Brasil, e essa mudança de país e essa adaptação sua nos Estados Unidos, qual a diferença de trabalhar no Brasil e nos Estados Unidos? Aqui se trabalha muito, se ganha muito bem, mas se trabalha muito. Muita seriedade. Aqui não dá, porque aí no Brasil você acaba sendo conivente, às vezes com o atleta e com o pai. Hoje eu estou gripado, não vou. Né? Uma seriedade maior no trabalho, um mercado muito competitivo, muita gente boa trabalhando. E as crianças, desde pequenas, já muito focadas na oportunidade que o tênis pode trazer para a vida deles. Tanto como jogar profissionalmente, ir para a universidade, ser um professor de tênis, ser um treinador de tênis, ser do mercado de tênis, que é gigantesco aqui. Então, na verdade, eles vêm para o treino de tênis já olhando isso de uma maneira muito mais profissional. Isso é uma coisa que na geração do Brasil ainda não sinto um compromisso tão grande. Segundo, um grau de amadurecimento maior, né, em termos de responsabilidade. Eu não tenho que falar para o atleta aqui, físico é tal horas, fisioterapia é tal horas, o psicólogo é tal horas, o cara faz. Eu aqui eu sinto assim, principal diferença, obviamente, guardando as exceções que sempre acontecem. Por que eu rendo mais aqui? Porque eu ensino mais tênis. Meu trabalho no Brasil com os juvenis, eu passava muito tempo corrigindo atitude e não ensinando tênis. Você entendeu? Aí no Brasil é muito, cadê tua toalha? Você não aqueceu direito? Para de reclamar. Eu não... Aqui eu gasto pouco tempo com isso e muito tempo com input de tênis. Você vê, eu treino uma menina, eu estou indo treinar ela daqui a 1h e pouco. Ela é número 1 americana de 14 anos. Eu recebo muito tenista brasileiro aqui. A Gabi Sé teve aqui, a Luísa Stefani teve aqui, a Carol Meneghel, o João Menezes. Ela treinou aqui a semana inteira com a Gabi Sé. Deu um calor danado nela, cara. E não tem papo, tal horas. Então, eu sinto que existe já uma cabeça mais organizada no que eu treino, né? O Gringão, Oi. Você tem algum programa para receber a gente com os nossos atletas aí nos Estados Unidos? Eu tinha até essa pandemia, né? Mas ela vai passar uma hora, né? Que demora um ano, verdade, não tem problema. Eu tenho uma casa bem grande, né? Muito espaçosa, e eu recebo... Algumas jogadoras moram aqui, né? A Ingrid Martins mora aqui, a Duda Piai mora aqui. Só que elas estão no Brasil pelo momento. E eu recebo jogadores para passar a semana comigo e muitos deles trazem os treinadores para orientar os dois. Né? Eu oriento o jogador e o treinador na minha visão do que tem que ser prioridade. Né? Qual a melhor época que você acha que a gente pode
programar uma viagem para os Estados Unidos para E, fazer um trabalho cara, com você, com o teu apoio? cara, para mim, qualquer época. Aí depende muito de quem são os jogadores que estão aqui. Mas é porque normalmente, desculpa eu te interromper, Gringo, é porque quando a gente viaja, normalmente o cara não quer só treinar, eles pensam muito em torneios, né? E Sim. hoje tem o TR também. Por isso que eu perguntei qual a melhor época, porque eles vão Aqui é querer unir o direto. útil com o agradável, né? Eu acho que Certo. assim, não, o mais importante para eu poder dar uma atenção muito mais enfocada no que eu preciso fazer é quando eu estou sem jogador profissional aqui. Porque hoje em dia eu tenho a Ingrid, a Duda e um americano, o Alex Sarkeesian, está mais ou menos 200 e pouco, 300. Quando eles estão aqui, eu fico muito ligado a eles e às pessoas que me contrataram para vir aqui, né? Mas é bom, porque o menino tem 17 anos, joga muito bem, então casa muito com os jogadores que eu trago de fora. Eu vi porque quando você recebeu os meninos aí, o João, o Larry, o Matheus, foi em janeiro, né? Mas foi em época de torneio profissional, né? Eles vieram jogar torneios profissionais, né? Uhum. Mas Eu queria te fazer uma pergunta antes de parabenizar. Uma pergunta estranha. estranho. Você acha que tênis tem a receita para o sucesso? Tem a receita para o fracasso. Garoto, eu falo a mesma coisa, obrigado. Eu sou PhD nesse aí. Eu costumo falar. Valeu! Eu falei até aqui numa palestra que eu dei para os treinadores americanos que eu tenho certeza que eu não sei tudo o que precisa para fazer um bom jogador de tênis. Mas eu tenho também certeza que eu sei quase tudo que não dá certo. Eu tenho. Né? E aí o Dácio, meu grande amigo Dácio, pelo qual eu tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande, ele falava eu sempre mostrei meus jogadores para ele. Dácio, o que você acha desse? O que você acha daquele? Ele falava, Gringo, esse tem tudo para não dar em nada. Nossa Senhora! Né? Esse tem tudo para não dar em nada. Tita Raci, a Tita é a mãe do Rafa Raci. Morou na minha casa em Itaipava, um querido. Gringão. E a Tita, então... Vai cair daqui a 1 minuto e 30. Eu quero voltar para encerrar contigo, porque eu sei que você vai ter que trabalhar daqui a pouco. Não, olha, eu posso ficar até mais 40 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa live, eu vou encerrar ela porque ela vai acabar em 1 minuto. Aí eu já salvo e a gente entra em seguida aqui agora, tá? E, Raul, se você tiver perguntas da turma aí, fica à vontade. Tá, joia. Deixa eu só salvar ela aqui e tô te chamando. 1 segundo. Tá, eu vou comer um negocinho que tô com fome. Ó, 1 minuto, hein? 1 minuto no máximo. Ó, Vicente aí. O Vicente tá lá em Angola. Ó, 1 minuto. Vicente, valeu. Foi. Olha esse óculos aí. Esse óculos de garotão. Esse óculos é da mãe da Ingrid, que ela esqueceu aqui, eu tô usando. Gringão. Fala, meu ídolo. Na sua opinião, é uma pergunta que sempre tem nas lives aqui dos treinadores. Negão, Mestre Otaviano! Porra, agora eu vou ter que trocar de roupa, cara. Peraí que eu até mudei aqui, cara, sem querer o negócio. Peraí. Mestre Otaviano! Gringão, uma pergunta assim que às vezes é sempre polêmica. Sim, senhor. Como você acha, ou você tem certeza que tem que ser a relação do técnico com os pais do atleta? Para mim é muito claro isso. Existe um tripé: jogador, treinador, pai. Cada um tem sua responsabilidade e seu lugar muito claro de esforço e de entrega. Todo mundo entrega alguma coisa. O treinador entrega, né? Ele entrega conhecimento e dedicação, né? O jogador tem que entregar dedicação, né? Que é tudo esforço, disciplina, tudo isso aí. E o pai tem que viabilizar isso aí acontecer, cada um no seu espaço.
Enquanto isso, eu nunca tive problema de pai entrar na quadra, ver treino, me ligar, perguntar, porque eu nunca tive medo do meu trabalho. Agora, o seguinte, eu aceito qualquer tipo de crítica ou de dúvida ou de pergunta, desde que tenha embasamento. Uma vez, você lembra do Paulo Marangoni, né? Demais. Bom, o Paulinho Marangoni, o pai dele, o Luiz, que falava tudo assim, ô grego, puta que pariu. O pai do Marangoni, ele se metia até que meia que tinha que jogar. Aí uma vez fui na fábrica dele e comecei a mexer em tudo. Falou, o que você está fazendo? Falei, o que você faz na quadra. Exatamente, o que você faz na quadra. Você não faz na quadra. O que você não entende porra nenhuma? Então, o que acontece? Eu acho que o pai tem todo o direito de perguntar, de exigir, mas dentro de um cabimento. Né? Dentro de um cabimento. Porque imagina uma coisa, cara, é a mesma coisa eu ir no médico e falar para ele o que ele tem que fazer. Se ele não gosta, Renato... Te dando parabéns pela sua bela trajetória. Obrigado, Renato. Obrigado. Imagina uma coisa. Dentro do que cabe, puta, gringo, olha, não está rendendo, não estou gostando, vou tirar desse lugar, vou levar para outro. Está tudo certo. Está tudo certo. Mas não adianta você, imagina. E eu tenho maior paciência, e o Marco quer conversar comigo. Nós imagina, outro dia fiz uma reunião num parque aqui com os pais dessa menina, explicando algumas coisas. Perfeitamente. Eu acho que é o seguinte, a educação, né? A gente fala assim, que a educação é o freio da sinceridade. Né? Educação, freio da sinceridade. Exatamente. Eu acho que eu posso ser sincero, mas dentro de uma educação. Então o cara fala, gringo, olha, por que a direita dela é curta? Eu vou explicar. Ou vem cá, por que ela não ganha jogo? Por isso, isso, isso. Agora o cara, o que eles vão fazer para isso? Vão fazer isso, isso, isso. Quanto vai demorar? Geralmente, esse tempo. Acabou, é simples, cara. O que acontece é que eu vejo o seguinte, você tem uma ideia, eu estou no tênis como há 35 anos treinando jogadores de algum nível. Isso. Eu não me meto com preparador físico, não me meto com fisioterapeuta, não me meto com psicólogo. Eu só cobro o resultado. Eu falo, vem cá, chega a minha preparadora física. Gringo, olha, ela está recuperando muito mal quando ela bola aberta está recuperando mal. Já deu meu recado. Se não melhorar, eu vou em cima dela. Porra, teu trabalho não está dando certo. Você entendeu? E saber da responsabilidade de cada um. A gente, como treinador, tem um negócio no Brasil que eu acho muito engraçado, eu dou muita risada. Porque eu fiz o tal jogador, a gente não faz ninguém. A gente, no máximo, é um instrumento para extrair o que o jogador já tem dentro dele. Ah, porque eu fiz o fulano da Silva. Pô, besteira. Besteira. Não faz. Não faz mesmo. Você entende? E outra coisa, treinador querer entender a cabeça do jogador. Não entende? Treinador querer transformar o jogador. Se ele não se transformar, ele não tem como transformar o outro. Não, porque, sabe, eu vou te cobrar. Você me conhece há muitos anos. Você já viu eu chegar atrasado em treino? Você já viu eu faltar? Você já viu eu combinar um negócio e não cumprir? A não ser por necessidade extrema. Não lembro. Não vi. Não passei por isso contigo. Eu não posso querer te cobrar se eu não fizer. Até porque eu ia para o treino contigo e faltava. Exatamente. Não teve falta. Raul, eu não posso te cobrar pontualidade se eu não sou pontual. Eu não posso te cobrar alimentação se eu como mal pra cacete. Né? Porque você sempre fala que eu estou sempre em forma. Né? Impressionante. Por quê? Porque eu mexo com tênis de alto rendimento. Não tem cabimento eu chegar na quadra 20 quilos gordo. Não tem cabimento. Eu não tenho força para falar com o jogador. É minha visão. Não estou dizendo que seja certo ou errado. Mas eu tenho... Imagina meu filho.
Como é que eu vou falar para alguém, imagina a pessoa fuma, não, fumar faz mal com o cigarro na mão. Não tem cabimento, né? O seu exemplo. Cara, assim, né? E fala de exemplo. Muita gente diz, não, gringo é exemplo, gringo é exemplo. Eu só quero uma coisa na vida, Raul. Das minhas pessoas queridas, minha família, meus amigos, nunca ter que se envergonhar de mim. Isso para mim é suficiente. Não ter que se envergonhar de mim, entendeu? Eu não dá motivo para isso. Gringão, você que conhece tanto assim de... Você Ô, rodou, Gaston, né, cara? quem entrou, depois eu vou te contar uma do Gaston, uma boa do Gaston. O Gaston, ele foi o primeiro professor da Tênis Root. Eu trouxe da Argentina. O Gastão que foi aqui em casa? Ficou na tua casa? Acho que ele ficou, treinava aquela chilena, treinava uma menina, uma chilena. A Brito. Isso, o Gastão Brito. ficou aqui, pô, grande abraço, Gastão. Fernanda Brito, o Gaston só ensinou ela a jogar de direita. A esquerda não estava no manual. Oh, deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta. Técnica. Como é que vou falar, é mais fácil falar de mim do que dos outros. Como é que a minha bola podia andar tanto, uma raquete tão limitada? Timing. A palavra disso chama timing. É o tempo de impacto. Se você vai num Grand Slam e muita gente fala, porra, gringo, você está com 3 quadras e você está de costas corrigindo a última quadra. Eu escuto pelo barulho. Som. Se você vê o Agassi, eu vi muito Agassi, muito. O Sampras, o Guga, o som da raquete é diferente. O Federer, o som da raquete é diferente. E você tinha na tua direita. A tua direita, tirando o Cássio Mota, porque o Cássio Mota ele tinha uma coisa a mais do que você. Ele jogava muito intenso, muito regular. Ele conseguia manter a mesma intensidade por muito tempo. E você, às vezes, acelerava a terra. Então, você não tinha o passo atrás. Acelerei, não resolvi, reduzi. O Cássio conseguia fazer isso muito tranquilamente. Timing. Não é raquete, não é corda, isso tudo ajuda. Mas existe... Aí você me fala do meu voleio, né? Como é que você segurava, né, cara? A gente socava a bola e... Primeiro, muita força no antebraço e timing. Mas você imagina a pergunta assim... É porque um pai me fez essa pergunta um dia, o que mudou no tênis? Eu falo assim, o que mais mudou no tênis para mim foi material. Material e, na verdade, os espaços da quadra. Hoje em dia eu ensino muito mais tênis de a gente ganhar espaços de quadra. O tênis é muito mais dominar território. Porque as pessoas erram menos e têm menos buracos. Zé Mauro lembra das Knices. Desculpa te interromper, hoje eu lembrei de como que eu ganhei meu contrato com a Knice. Foi super emocionante, porque a Knice revolucionou a minha vida, né, cara? Porque eu joguei com metal plies, joguei com alumínio. Todos nós. Chegou a Knice. Assim, eu imagino assim, você imagina então, se a gente fazer a bola andar com a raquete desse tamanhozinho, você imagina hoje com a raquete adequada, né, atual e uma corda top. Cara, ia ser o quê? Não tem dúvida. Mas o negócio de fazer a bola andar, às vezes, obviamente que é técnica, mas é muito mais feeling e timing. Eu conversei muitas vezes com o Guga, né? E eu lembro o jogo que mais me surpreendeu dele foi a primeira final de Roland Garros contra o Bruguera. Né? O Bruguera sacava kick. Você já teve Roland Garros, né? Já teve lá? Eu tive na final, eu assisti pessoalmente, eu estava na quadra na final de 2000, chorei igual uma criança quando o Guga ganhou. 97. Eu vi o Guga ganhar. 97, o Bruguera sacava kick aberto na esquerda e o Guga estava 6 metros atrás da linha e dava winner de esquerda aqui de cima. E eu chamo de bagaça. Como é que falou, gringão? Eu dando na bola e o homem lá em cima ajudando. Ele falava, eu dando e a bola e o homem ajudando. Então isso é time.
né? É time, né? O Guga bateu muito mesmo. Gringo, você que eu estava falando sobre o seu conhecimento, sobre suas viagens e sobre você de outro país. Mas a gente no Brasil gosta muito de falar dos argentinos. Eu sou um dos que admiro muito os argentinos. Qual é a principal diferença da cultura argentina para a cultura brasileira, para que tenham resultados? Professores externos. Desde a base, professores extremamente capazes. Isso é o número 1. Extremamente capazes, muito capacitados. Segundo, seriedade. O cara que está com muita historinha, ele não pertence àquele grupo. Você entendeu? O bom na Argentina não é o malandro na quadra, é o cara esforçado. No Brasil, o cara legal do treino, quem é? É o malandro, que faz mais ou menos, que engana o professor, e ganha um joguinho ou outro, todo mundo acha bom. Na Argentina, é o esforçado que é o exemplo. O agente quer chegar no patamar do mais foda. Esse é o mais foda. Eu quero ser igual a esse cara aqui. E você não pertence ao grupo. Se você não for esforçado, dedicado, né, e realmente entregue aquilo, você não faz parte do grupo, né? Mas assim, eu desde criança, eu entendo, por exemplo, meu pai me ensinava a ler. Ele falava que eu tinha que ler muito. Sim. Filho, você tem que ler muito. E isso, 78, 79, eu era menino, tinha 8 para 9 anos de idade. Ele sempre falava, pai, na Argentina, meu pai falava, né? Na Argentina, eles leem muito. Eu falei, pai, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Mas, filho, naquela época não existia videogame, né? A gente não tinha tempo com televisão. Então, meu pai devorava livros e falava, filho, leia bastante. Eu tinha um treinador na Argentina, eu não era meu treinador, eu conhecia ele, que ele pegava os meninos e mandava ler dentro da rodoviária. Lá tem muita estação de trem em Buenos Aires, né? Muitos lugares públicos com muita gente. Falou, você vai ler na rodoviária, que tem um barulho, filha da mãe. Então, são técnicas, né? Mas, principalmente, a escola já vem com uma formação muito forte, muitos exemplos positivos, jogadores assim, pô, na época do Nalbandiana, dá uma olhada, nós temos 4 caras top 10 do mundo. Coria, Gáudio, Nalbandian e Canhas. E mais 4 entre os 20. Chela, Acassuso, o Caleri, o Schillaci, Puerta. E vai vindo, desde o Vilas, que o negócio anda. Teve um espaço no meio, uma barriga no meio, né? Depois veio o Vilas, veio o Clerc, veio o Jaite, Arguello, Mancini, De La Penha, e por aí vai mais 200. O Clerc veio logo depois do Vilas. Né? Mas, o Gringo, eu acho, não, eu tenho certeza que o Brasil tem os melhores treinadores do mundo. Na minha cabeça tem. Mas, assim, o que eu percebo é que, por exemplo, os nossos amigos que jogaram tênis de muito, mas muito alto nível, e foram os melhores do mundo, eles não são envolvidos no tênis igual você é envolvido no tênis. Entende? Eu acho que na Argentina, se você for procurar, os melhores jogadores do mundo argentinos estão envolvidos com tênis até hoje. Você sabe quem é o presidente da Federação Argentina hoje? Não. O Caleri. Então. Você sabe quem é o diretor técnico principal? Ah. O Coria. O Pérez Roldán. Pérez Roldán, puta, deu uma merda agora com o negócio do pai dele. Eu lembro desse cara. O Pérez Roldán treinava no meu clube. Então, a Mariana. Então, você acha que isso aí não é um diferencial, cara? Porque os caras são mais envolvidos nessa parte, os craques, não subestimando a gente que não chegou a ser top, mas assim, pô, isso não faz diferença? Puta que pariu, lógico que faz. Porque é o seguinte, qual que é a principal característica que você busca num jogador de tênis? Eu imagino, o pai me manda um jogador e me fala, não, porque esse cara tem uma direita 200 por hora, no 15-0 de kick dele, manda o cara no vizinho, tem uma puta mão, tudo isso eu falo, legal. Sabe qual é a minha primeira pergunta que eu faço? Como ele compete?
Só isso. Todo o resto é muito fácil. Sangue, suor e lágrima. Todo o resto é fácil. Sangue, suor e lágrima. A primeira pergunta que eu faço é como ele compete. Porque todo o resto é muito fácil. Né? Como é que é a veia de competição? Né? Então, o que acontece? Quem vai te passar os conceitos da competição? Quem já competiu. Quem já competiu. É por isso que, às vezes, fala assim, né? Psicólogo de tênis. Será que o cara já sacou um 30, 40 na vida? Então, eu acho que o input, ele pode te organizar, ele pode te orientar, ele pode te dar normas. Ótimo. Mas não vem me falar aqui que eu tenho que fazer um 30, 40. Porque quem está com o cu na mão lá sou eu. A gente sabe. Então, o que acontece? Você pega, imagina, o Zé Mauro, que jogou, né, jogou tênis bom nível, universitário um puta nível, ganhou do monte de cara boa aqui nos Estados Unidos. Outro dia eu perguntei para um cara que jogou contra ele, e falou, puta, o Zé tinha uma direita impressionante. Chama John Letts, o cara que é dono de uma academia aqui em Pasadena. Ele sabe que quer sacar um 0,40 nos 5 iguais. Não é isso? Então, quanto mais gente do meio envolvida, melhor. Mesmo que seja para dar palestra. Para falar, vem cá, o que você pensava? Por que geralmente você vê grande, mas jogador está 5-5, é quebrado, perde 7-5, toma 6-1 no segundo. Aí Stanford. Então, vem cá, isso é uma constante no monte de jogador. O cara vai lá e contar, puta, porque no primeiro game minha cabeça estava lá, vai te dar um caminho. Não é isso? Então, quanto mais gente envolvida no processo, que já passou pelo processo, em alto nível, nível médio, não importa. Não importa. Vai sempre trazer uma contribuição. Eu tenho certeza disso, eu tenho esse sentimento. Né? Eu admiro isso nos argentinos e sinto muita falta disso aqui no Brasil. Mas eu não condeno quem não trabalha, porque eu sei das dificuldades. Vê, né? Na Argentina existe. Outro dia eu falei numa live, os caras, pô, gringo, importante você falar isso, e o pessoal bate em mim por causa disso. Fala o seguinte, eu vejo no Brasil preparador físico na quadra dando drill, fisioterapeuta querendo mostrar a mecânica da direita, cara que não tem o colegial completo falando de faculdade americana, cara que não é pai falando de educação de filho. Puta que pariu, Raul. Não tem como. Não tem credibilidade. Não, porque filho tem que educar sim. Você não tem filho, caralho. Como é que você vai educar filho? Não, porque faculdade americana não presta, isso aí é para plano B. O cara não tem o segundo colegial completo. Então, cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Você tem que falar as coisas em embasamento de coisa. Embasamento. Você entendeu? Eu posso falar como é que é morar na Califórnia. Por quê? Porque eu moro na porra da Califórnia. Agora fala, não, porra, Nebraska é uma merda. Eu não sei nem onde fica. Não sei nem onde fica, porra. Você entendeu? E no Brasil eu vejo isso com frequência. É cheio de cara cagando regra e não passou pelo processo. Isso infelizmente é verdade. Você vê uma coisa, cara, no Brasil não existe regulamentação. Quanto custa? Minha hora de tênis no Brasil sempre foi a mais cara do Brasil. Sempre o meu preço hora. Eu saí do Brasil cobrando R$350 a hora. Tem 3 anos e meio. E, se quiser. Mas por quê? Porque eu posso mostrar por que eu cobro isso. Se é muito, se é pouco, eu não sei. Mas eu tenho embasamento. Aí você vai num clube, leva teu filho, quanto que é a aula? É 120. Por quê? Por quê? Eu não falo isso é muito, mas por quê? Me explica. Porque o vizinho cobra 130? Não, porque eu já fiz isso. Então, aí começa a grande diferença do tênis organizado. Vocês não podem esperar resultados sem organização. Isso é uma verdade. Existe, Raul. O Brasil, que eu amo, é meu país. Eu sou argentino, porque eu nasci naquele lugar lá. Mas meu país é Brasil. Meus filhos são brasileiros, minha mulher é brasileira, eu tenho propriedade no Brasil,
meus amigos, grande parte são brasileiros, já começa com um erro básico. O que diz na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Está errado. Teria que ser ordem e progresso. Falta um acento. Aí você vê que pela ordem você progride. Vocês querem melhorar sem ordem. Então, você fala, qual que é a solução do tênis brasileiro? Ordem. 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 Se ordenar. A gente fala, o que é um bom treinador? Os bons treinadores de tênis. Pega o jogador e ordena o jogador. O que é ordenar? Dá padrão. Nessa bola você faz assim, nessa situação você joga assim. Se o cara te abrir aqui, você vai por lá. Se ele sacar por aqui, você vai por aqui. Aí ele se ordena. Aí ele melhora. Não é tão difícil, né? Colocar na prática, até hoje, ninguém conseguiu aqui. Mas isso é um sonho, viu? Tem pais que reivindicam isso. Às vezes a gente não sabe realmente a qualificação dos treinadores, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil, não é verdade? Eu estou conversando muito com o Jarrão, Marcelo Abreu, para dar uma força, organizar lá em São Paulo. Tá mandando muito nas lives dele. Mas aí, meu amigo, me conta aí. Gringo, tem o Renato aqui, fez uma pergunta. Gringo, a intensidade do jogo atualmente está em quase 80% nas primeiras 4 bolas. Você tem alguma previsão de como será no decorrer dos próximos anos? Cara, ô Rubio, porra, tanto tempo. Que é o Rubio? Quem é esse? Rubio sempre foi árbitro da CBT. É ele, o Rubão? Grande Rubio! O meu vizinho decidiu cortar grama agora, esse filho da puta. Não faz isso não, vizinho. Aí, ó. Você entendeu a pergunta Você entendeu a pergunta do Renato? Entendi, sim. Eu acho o seguinte, hoje em dia são definidas entre 4 e 6 bolas os pontos. Eu acho que isso, pela melhora física dos jogadores, vai ser a mesma intensidade, só que com mais bolas. A intensidade vai ficar alta por mais tempo. Porque... Só um segundinho, Raul. Tá. Lá acrescenta Pharmacy. Minha mulher precisa buscar uns remédios para mim na farmácia. Vai lá. Ela vai. Eu tenho mais 10 minutinhos. Vamos. Eu quero. Você fala isso, eu quero terminar fazendo mais uma pergunta e morrer assunto. Sim, senhor. Tá muito ruim esse barulho aí? Não, ninguém está ouvindo, fica tranquilo. Pode mandar ver. Fale. Você estava respondendo o Renato, né? Você terminou de responder ele? Eu acho que o que vai é que vai se prolongar mais o ponto com mais bolas com a mesma intensidade. Olha, não é uma pergunta. Eu vou fazer um comentário e em seguida eu quero te parabenizar pelo seu prêmio. Eu acho interessante que todos saem do Brasil em busca de um treinamento maravilhoso fora do Brasil. Chega lá fora, são os brasileiros que estão mandando, comandando, trabalhando. Isso me dá muito orgulho. Os bons técnicos também estão fora, e são os brasileiros, cara. Olha você aí. Onde você está? Nos Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil, ele é incrível, cara, para formar treinador. Eu sou o maior defensor dos treinadores brasileiros, cara. Mas você vê uma coisa, o que acontece quando o cara sai do Brasil e começa a trabalhar no Brasil? Fora do Brasil. Por que ele se destaca? Porque ele ganha mais responsabilidade. Ele é o mesmo treinador, só que mais responsável. Porque aqui fora não dá para brincar, meu. Mas ele é reconhecido, ele não sofre, ele é reconhecido financeiramente, que é a dificuldade que a gente tem aqui no Brasil, e que é um assunto que causa muita polêmica, porque aqui no Brasil o técnico ele é exigido, mas as pessoas não gostam muito de pagar o valor que o técnico merece receber. E as contas aqui são muito altas. É um assunto que vai gerar muita polêmica e é para uma outra live. Mas olha só, gringo, você acabou de receber um prêmio, cara. Um prêmio maravilhoso antes da nossa live. Eu queria que você falasse desse prêmio, da importância desse prêmio. Nós vamos encerrar falando desse prêmio maravilhoso. Que Deus te abençoe. Parabéns. Isso aí é fruto do seu trabalho, do seu sangue, suor e lágrimas, gringo. Mas é isso aí. Você sabe fala do seu prêmio. Fala para a galera aqui.
que significa esse prêmio? A Federação Americana me premiou como um dos grandes treinadores americanos que contribui muito para a educação dos outros treinadores e que eu sou referência na indústria americana de tênis. E sabe o que isso muda na minha vida? Nada. Mas Nada. é um reconhecimento. Você sabe por quê? Porque as pessoas me perguntam qual é o seu melhor momento como treinador. Falei, é amanhã. Meu melhor momento é amanhã. Né? É amanhã. Gringão, para encerrar então, eu queria que você mandasse mensagem para os meus alunos, atletas da Tênis e todos os nossos amigos que estão acompanhando essa live. E queria te agradecer muito o seu amor, o seu carinho. Eu quero assim dizer para os meus amigos da rádio, assim, eu tenho a alegria de conhecer essa figura aí na minha frente. Você está com quantos anos? 51. 51 menos 16 dá um monte, né? Né? Então, uma pessoa assim, de um caráter muito legal, uma pessoa extremamente amiga, uma pessoa verdadeira, com uma conduta exemplar a vida toda. Isso é muito importante, a pessoa que se mantém no caminho que quer fazer. Referência do tênis aí de Brasília, sem dúvida, não existe pessoa que passe por Brasília e seja do tênis que não reconheça o trabalho que o Raul vem fazendo através de alguns anos aí. E eu sou muito feliz assim por essa oportunidade, né? Para mim sempre uma alegria poder falar um pouco com os amigos e dizer que em nenhum momento eu me sinto assim mais ou menos, não muda nada na minha vida. O meu negócio é a paixão pelo tênis, o tênis que me deu tantas oportunidades na vida de conhecer pessoas fantásticas, lugares fantásticos, outras nem tanto, mas essas fazem parte do caminho, né? Se a gente não passar o quali, como é que joga a chave principal, né? Falou tudo. Não é? Então, meu querido, muito obrigado. Espero ter atendido tuas expectativas, muito. Agradado aí o teu público e esperando vocês por aqui, né? Poxa, Gringo, muito obrigado pelo seu tempo. Deus te abençoe, ilumine. Que você continue sendo esse cara que é sangue, suor e lágrima, cara. É isso aí, não tem outro jeito. Eu não conheço outro jeito, né? Porque meu pai falava, quem mandou não estudar? Seu pai, cara, deve ter muito orgulho do filho que ele tem. Eita. E o Nestor deve ter muito orgulho do irmão que ele tem. Deus abençoe você e sua família. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, querido. Obrigado pelo teu tempo. Beijo. Um abração. Tchau.